A Escola Bíblica volta a estar consigo para mais 5 episódios diários, onde esperamos nós, todos juntos, possamos aprender mais sobre Jesus, sobre aquilo que Ele deixou na Sua Palavra. Para nos ajudar na compreensão e, no fundo, no desenvolvimento do pensamento sobre aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, convidamos o pastor Pedro Esteves para que juntos possamos ter um diálogo de cerca de 10 minutos por aí. Pedro, como é que nós hoje vamos começar? A Escola Bíblica tem um sumário, vamos ao sumário? Vamos a isso. Nós vamos olhar para as muitas bênçãos que nós temos através de Jesus Cristo, mas em particular olhando para o capítulo 5 de Gálatas, que é o que estamos a dar agora início. Nós vamos de maneira específica olhar para esta grande virtude ou bênção que recebemos da parte de Deus, que é a liberdade em Cristo. Muito bem. Para podermos, desenvolver este pensamento e aprofundarmos ainda mais os nossos conhecimentos sobre liberdade, antes vamos abrir a Palavra de Deus. Sugiro o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Se puder, abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Se não, acompanhe a nossa leitura através do quadro que aparece agora e que diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5, versículo 1. Pedro, no fundo, liberdade é mais uma bênção que Paulo associa, digamos assim, à presença de Jesus na vida do crente. Eu diria, esta bênção é mais uma a juntar a muitas outras que ele fez referência na Epístola aos Gálatas. A verdade exemplo, é que ao longo da Epístola aos Gálatas, Paulo vai descrever ou enunciar diversas bênçãos, privilégios que estão associados à vida cristã, mas que diretamente se relacionam com Jesus e com a obra de Jesus. Liberdade, nós percebemos que para Paulo é uma destas bênçãos essenciais e é também uma condição que tanto se pode obter como se pode perder. Isso já podemos explorar um pouco mais, mas a verdade é que quando lemos o versículo, o apóstolo, quando diz estejai firmes na liberdade, quer dizer que é alguma coisa que não é uma conquista do momento e para a vida inteira. É preciso manter-se firme nela. Isto significa, ao mesmo tempo, que é possível perdê-la. Por isso é que a advertência dele é que não torneis a ir para a servidão. Logo, ficamos com esta ideia clara que para o apóstolo Paulo estas grandes bênçãos, das quais a liberdade em Cristo é uma delas, são bênçãos que obtemos na relação com Cristo, numa dinâmica de fé com Cristo, mas são ao mesmo tempo bênçãos que todas não estão garantidas. É preciso manter-se nessa dinâmica. Caso contrário, é possível recuar, dar passos atrás e voltar para onde estávamos antes. O contexto de Gálatas é claramente esse, uma vez que a grande preocupação de Paulo, como nós temos visto repetidas vezes, é o facto de que uma parte significativa desta comunidade estava a perder de vista alguns dos ensinos que o próprio apóstolo tinha feito. E, portanto, no fundo, ele está, resumidamente, podemos dizer que o apóstolo Paulo está a tentar mostrar a esta igreja que se eles não se mantiverem firmes, tanto nas convicções quanto na prática daquilo que aprenderam, eles podem recuar para situações das quais, em princípio, eles já deviam ter saído. Por isso é que ele diz: não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Esse jugo de servidão é alguma coisa do qual ele reconhece que as pessoas já saíram de lá. E, portanto, ele não quer que as pessoas voltem para lá. Agora, o ponto essas aqui são é que etapas, digamos, que nós não devemos voltar. não podemos voltar porque é uma grande perca, porque alcançar liberdade, aliás, a própria expressão já o implica, em todos os domínios da vida, alcançar liberdade sempre deu trabalho. Sejam para as pessoas que estavam aprisionadas ou para pessoas que tinham o jugo de alguém sobre elas, mas uma vez conquistada a liberdade, é preciso continuar a garantir, vamos dizer, aquelas condições que são a segurança de que não voltaremos atrás. No entanto, eu penso que era interessante olharmos ainda assim para, uma vez que estamos a iniciar este capítulo 5, olharmos para alguns destes grandes privilégios ou bênçãos, como dissemos há pouco, que apenas em Cristo nos são possíveis. A liberdade é uma delas. Mas antes de chegarmos ao capítulo 5, nós já passámos aqui por vários capítulos e eu proponho até que aqui no nosso quadro possamos ler rapidamente alguns versículos só para percebermos algumas destas grandes bênçãos associadas a Cristo. Por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 3 e 4. Podemos mesmo ver aqui no nosso quadro. Diz: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau,
segundo a vontade de Deus nosso Pai. Ora, isto quer dizer que é em Cristo, porque ele diz claramente que foi ele que fez isto, obtemos esta graça maravilhosa, que é estarmos livres do presente século. É uma expressão que significa o mundo em que vivemos, as contingências do tempo atual. As do nosso tempo seguramente não são melhores, embora diferentes dos problemas do tempo. Quer dizer que Cristo ajuda-nos a libertar dos problemas que estão à nossa volta. Se avançarmos agora para o capítulo 3, vemos mais uma outra bênção associada a Cristo. O apóstolo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, mais uma bênção, neste caso, um resgate. E este resgate, o apóstolo vai associá-lo a esta maldição da lei, nós já tivemos aqui a oportunidade de explicar, mas de estarmos subjugados numa lógica de que temos que tentar salvar-nos ou, através daquilo que fazemos, obter mérito. A questão não está, portanto, no papel que a lei tem, já analisámos isso de diversas formas, mas na maldição de obter mérito através da lei. Ora, Cristo veio nos resgatar disso. Porquê? Porque os méritos, ele é que os alcançou. E, finalmente, lemos ainda, em Gálatas, no capítulo 2, lemos o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, este é um dos temas que nós aqui mais exploramos, mas pela fé em Jesus, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Então esta, que talvez seja a bênção que mais Paulo vai explorar ao longo desta sua carta, é esta ideia de que fomos justificados pela fé em Cristo. O que quer dizer que obtermos justiça é uma bênção que só através de Cristo e daquilo que ele fez é que é possível ter. Ou seja, estas realidades espirituais ajudam-nos precisamente a compreender algo muito específico. A compreender Cristo e, sobretudo, a compreender esta grande amplitude, se quisermos, o alcance da obra que Cristo tem. E essas implicações da nossa vida são diversas. Por isso é que nós, se continuássemos a fazer este exercício nas cartas de Paulo, nos Evangelhos, nas cartas de Pedro ou de João, nós veríamos que teríamos uma lista enorme de bênçãos, de privilégios, de realidades espirituais que nós só podemos viver e obter porque Cristo assumiu essa identidade, o Filho de Deus feito carne, feito Filho do homem, e venceu, e portanto isso dá-nos acesso a uma série de grandes vantagens espirituais. O tempo está mesmo, digamos, a escoar-se, mas de qualquer forma nós podemos ver que todos nós temos um significado, todos nós sabemos explicar o que é liberdade. Mas o que era liberdade para o apóstolo Paulo? Neste conceito, nós aqui demos outros exemplos, agora voltando então sim à liberdade, nós percebemos que para o apóstolo Paulo, liberdade é tirar-nos da escravidão. Por isso é que ele diz que nós agora estamos livres, tínhamos cuidado para não voltarmos para debaixo de um jugo. Logo, esta liberdade é a capacidade que em Cristo nos foi dada de sairmos do mundo de escravidão ou trevas, que é um outro conceito bíblico. Jesus, aliás, foi ele próprio que disse que a verdade vos libertará. Sendo que Jesus é essa verdade, a essência da verdade do Evangelho é a revelação de Cristo, isto significa que nós estamos livres através do conhecimento de Cristo. Logicamente que no contexto dos Gálatas, a escravidão específica que o apóstolo Paulo nos chama a atenção é estarmos dependentes das ações para fazermos parte da família de Deus. Muito bem, nós estamos praticamente no final do nosso programa, mas ainda temos alguns segundos, devemos dizer assim, para nós tentarmos pôr isto em prática. Vou sugerir a quem nos vê e ouve que analise a sua vida pessoal, analise com seriedade e veja se há alguma coisa que o escravize. Pode ser um vício, pode ser um pensamento ou uma emoção negativa, pode ser até uma relação. E creia hoje, sem nenhuma dúvida, pela fé, de que em Jesus Cristo você pode ser livre daquilo que neste momento o escraviza. É com estas palavras, com este desafio que nós terminamos mais este episódio da Escola Bíblica. Fico com a certeza que poderá estar connosco diariamente e nós podemos estar consigo também, se você nos der essa permissão de podermos lhe apresentar a Palavra de Deus. E por isso mesmo, já sabe, há 2 canais onde nós estamos, o Hope Channel Portugal e a Rádio RCS. Se não conseguir estar connosco à hora que passa nestes 2 canais a Escola Bíblica, então poderá fazê-lo através das redes sociais. Não esqueça, passe pelo Facebook da Rádio RCS ou pelo Facebook do Hope Channel Portugal e encontrará lá,
de certeza absoluta, a Escola Bíblica. Até lá, tenha um resto de dia feliz, fique bem, goze as bênçãos de Deus.